J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Segunda-feira que marcou a história do ABC. Chuvas causam estragos incalculáveis e mortes na região. Começa nesta segunda-feira o programa Cara Limpa, com o objetivo de recolher entulhos e bagulhos em Diadema. Moradores se mobilizam para ajudar pessoas atingidas pela enchente. Carros são abandonados nas ruas de São Caetano após a tempestade. E em nossa sala de entrevistas, vamos receber o doutor advogado Antônio Carlos Gogoni, que esclarece dúvidas sobre a proibição da cobrança na folha de pagamento da contribuição sindical. Segunda-feira, 11 de março de 2019, verão brasileiro. A partir de agora, está no ar mais uma edição do J Mais ABC. Olá, boa noite a todos, bem-vindos à edição desta segunda-feira do J Mais ABC. Abrimos o editorial de hoje falando sobre a tempestade que caiu nesta madrugada e todos os estragos causados. Uma segunda-feira para marcar a história do ABC. Todas as cidades da região foram afetadas e o caos perdurou ao longo do dia. Confira mais detalhes na reportagem a seguir da Isabel Rufino. Mais uma vez, a chuva causou diversos danos no ABC, sendo alguns deles irreparáveis. Isso porque foram cerca de 11 horas intensas de chuva que deixaram mortos, pessoas desabrigadas e diversos pontos de alagamento. Começando por Santo André, a cidade registrou muitos pontos de alagamento. Entre as vias mais afetadas estão Avenida dos Estados, Capitão Mário Toledo de Camargo, Giovanni Batista Pirelli, Santos Dumont, Industrial, além de vias do bairro Santa Terezinha e região central. Por meio de nota oficial, a Prefeitura informou o seguinte, abre aspas, funcionários trabalham ininterruptamente desde a madrugada. Neste momento, cerca de 500 pessoas da Defesa Civil, Departamento de Engenharia de Tráfego, Semasa, equipes operacionais, saúde, entre outros, atuam fortemente nas ruas para minimizar os estragos causados. Em São Bernardo foi registrado um óbito na região do Taboão, de um motoqueiro que tentou atravessar a enchente. Além disso, diversos pontos registraram alagamentos, sendo os piores locais o bairro Rude Ramos, que ainda estava embaixo d'água durante esta segunda-feira, e Pauliceia, além da Avenida Jurubatuba e região central. Em nota, a Prefeitura do município informou o seguinte, abre aspas, a Operação Pé d'Água foi ativada e diversas vias da região central foram bloqueadas. As equipes de serviços urbanos iniciaram um grande trabalho de limpeza na madrugada desta segunda-feira. Na Vila São Pedro, houve escorregamento de grande volume de terra, que provocou muitos prejuízos materiais. A área está isolada e muitas pessoas foram retiradas do local. O trabalho segue em execução. Em São Caetano do Sul, o bairro mais afetado foi o Fundação, onde diversas residências foram atingidas e muitos moradores perderam tudo. Além disso, foram registrados 3 óbitos por afogamento. A Prefeitura do município informou que está oferecendo diversos pontos de apoio e que foi realizada uma coletiva com o prefeito José Auríquio às 4 horas da tarde desta segunda-feira. E na edição de amanhã, você fica por dentro das medidas anunciadas. Na cidade de Mauá foram registrados pontos de alagamento na estação de trem e em outros locais da cidade. Além disso, foi registrado um deslizamento, porém sem vítimas. A Prefeitura da cidade informou por meio de nota o seguinte, abre aspas, todas as equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Saneamento Básico do município de Mauá, Secretarias de Serviços Urbanos, Promoção Social, Educação, Saúde e Habitação, seguem mobilizadas para restabelecer a normalidade na cidade. A cidade de Ribeirão Pires sofreu com deslizamentos de terra e teve um total de 4 vítimas, além de alagamentos e quedas de árvores. Por meio de nota, foi informado o seguinte: a Prefeitura mobilizou desde o final da noite deste domingo equipes da Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Municipal, Assistência Social, Serviços Urbanos, Transportes e Trânsito, Habitação e Meio Ambiente. Fecha aspas. Além das cidades do ABC, a região de São Paulo também foi afetada. Entre os pontos mais prejudicados
estão o Central Plaza Shopping e parte das estações da CPTM Tamanduateí, além da estação da Avenida dos Estados. Aqui no ABC, a linha 10 turquesa da CPTM não funcionou durante todo o dia e segue sem previsão de retomada das atividades normais. Situação bem crítica. E o prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de hoje, onde anunciou medidas a serem tomadas depois dos últimos acontecimentos. A repórter Isabel Rufino, que acompanhou o pronunciamento, vem agora com as últimas informações. Boa noite, Isabel Rufino. O que você tem de novidade para a gente? Boa noite, Gil, e boa noite a todos que acompanham J mais ABC. Exatamente, hoje um dia muito triste para todas as 7 cidades da região do Grande ABC. E nós estamos ao vivo aqui do Paço Municipal de São Bernardo para falar sobre algumas medidas que foram anunciadas pelo prefeito da cidade, o senhor Orlando Morando, na tarde desta segunda-feira, para tentar diminuir um pouco a tragédia, diminuir um pouco os danos que atingiram aqui a cidade de São Bernardo, assim como todo o ABC, né? Bom, para começar, foi assinado um decreto de calamidade pública pelo prefeito, que ele vai ficar em vigor até quando houver necessidade, afinal a situação por aqui está bem crítica. E entre as medidas anunciadas, que no total foram 14, 2 delas ainda vão passar por aprovação. As outras 12 já entram em vigor a partir de amanhã, terça-feira, aqui na cidade de São Bernardo do Campo. E entre os pontos citados na coletiva de imprensa estão o Vale Refeição às famílias afetadas, além também do Vale Transporte, da entrega de colchões para as famílias que perderam praticamente tudo na enchente, no alagamento que atingiu a região, além da isenção do IPTU e da indenização para as famílias. Essas últimas 2 que eu falei são as que vão passar por aprovação na Câmara Municipal antes de entrarem em vigor. O prefeito solicitou uma agilidade das autarquias para que isso seja feito o quanto antes, para as famílias serem ressarcidas o quanto antes, afinal isso é muito necessário, tendo em vista toda a situação que a chuva deixou por aqui na região do Grande ABC. Além disso, o prefeito de São Bernardo do Campo, o senhor Orlando Morando, comentou também a respeito do sobrevoo que foi feito na tarde desta segunda-feira sobre a cidade para ver a situação que se encontra o município. Vocês vão acompanhar agora em imagens da coletiva de imprensa. No sobrevoo que nós fizemos agora à tarde, eu estava acompanhado do Marcos, o nosso chefe da Defesa Civil, do Dr. Luiz Mário e também do Marcelo Lima. É bastante preocupante a situação da Vila São Pedro. A imagem que nós vimos, inclusive fotografamos, filmamos, é bastante preocupante. A Defesa Civil está intensa lá, porque a parte alta é bastante crítica. Na região do Jardim Silvina também, tem uma região que teve 2 pontos de deslizamentos que não atingiu casas, mais um que também atingiram 2 casas e ainda é bastante preocupante. Um 4º ponto lá no Jardim Três Marias, um talude na área de apartamentos do CDHU também cedeu. Eu inclusive vou terminar essa coletiva e vou lá pessoalmente, eu não tive tempo de vê-lo ainda. Nos preocupa bastante. Então, a cidade está em profundo estado de emergência. Bom, como vocês acompanharam no pronunciamento do prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, a situação aqui na cidade não está nada fácil. Total calamidade, afinal foi assinado também um decreto de calamidade pública, como eu disse no começo da nossa entrada ao vivo aqui no Paço Municipal de São Bernardo. Além disso, o prefeito, quando questionado pela nossa equipe de reportagem sobre a expansão do programa da Operação Pé d'Água aqui da cidade, que tem como objetivo fechar vias comerciais e vias importantes do município quando o alagamento, quando a enchente começa, como forma de tentar reduzir a tragédia, de evitar óbitos, de evitar tragédias maiores. Ele respondeu à nossa equipe que não é o caso, afinal, se ele fosse expandir esse programa, essa operação, ele acabaria fechando muitas vias da cidade, dificultaria ainda mais o trânsito, que em dias de chuva já fica totalmente congestionado e totalmente parado.
O prefeito ainda fez um apelo para a população, pedindo para que as pessoas não tentem enfrentar os alagamentos e as enchentes, pois isso é muito perigoso. A enxurrada, a força da água, ela é muito forte, a gente não imagina o quanto. Então ele pediu para que quando isso comece, a pessoa não saia de casa, fique em um lugar seguro. Se já está na rua, procure um abrigo, espere a água baixar, espere a situação ficar mais tranquila, para aí sim tentar ir para sua casa, para não colocar a vida em risco, né? Afinal, já é uma situação tão difícil, a tragédia do alagamento, das enchentes já é tão difícil, para que complicar mais, não é mesmo? Bom, nós continuaremos acompanhando essa situação. As cidades do ABC estão em profundo luto, afinal tivemos muitos óbitos com essa chuva do domingo, que começou por volta das 6 horas e se estendeu até as 9 horas da manhã de hoje. Muita gente afetada, muita gente desabrigada, famílias que perderam tudo, entre as 7 cidades da região. Vocês acompanharam na matéria, Santo André muito afetado, São Caetano também, com muitos pontos de alagamento, muitas famílias perderam tudo, assim como foi em Mauá, em Diadema, em Rio Grande da Serra. Enfim, todos os municípios passaram por situações bem tristes no fim da tarde de ontem e no começo da manhã desta segunda-feira. Nós continuaremos acompanhando. Amanhã você acompanha no J Mais ABC uma matéria completa sobre as medidas anunciadas hoje durante a coletiva de imprensa. Citei algumas aqui, porém amanhã uma reportagem completa sobre o assunto. Você, telespectador, sempre bem informado, sempre por dentro de tudo o que acontece nas 7 cidades da região, aqui na TV Mais ABC. Com imagens de Hector Alves e Isabel Rufino para o J Mais ABC. Obrigado, Isabel. Uma situação bem lamentável. Ela citou, a Isabel Rufino, sobre as mortes na região. Tivemos mortes em São Bernardo, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e também em São Caetano. Então fica aqui os nossos sentimentos aos familiares e lamentamos demais. Lembramos também aos amigos telespectadores que você pode acompanhar muito mais notícias em nosso portal, que é o tvmaisabc.com.br, ou ainda em nosso Facebook, TV Mais. Lá nós vamos colocar vários vídeos sobre todos esses acontecimentos. Agora, em São Caetano do Sul, o prefeito José Auríquio também entrou em contato com a população, declarando aí as suas medidas, e ele mandou um vídeo aqui para a nossa redação. Vamos acompanhar então o que o prefeito de São Caetano também tem a dizer aos moradores da região. Confiram. Amigos e amigas, especialmente as famílias atingidas por essa catastrófica enchente das últimas horas. Venho aqui trazer uma... Pois é, tivemos aí um probleminha, mas assim que a gente restabelecer esse contato, a gente volta com esse vídeo, tá certo? E dando sequência aos assuntos sobre as enchentes no ABC, vamos agora para São Caetano do Sul. O morador usou o próprio caiaque para ajudar pessoas num ato de solidariedade. Veja como foi na reportagem do jornalista Leandro Amaral. Confira. Diego, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia a todos que estão assistindo. Diego, vamos contar, dá pra gente agachar aqui para mostrar um pouquinho o caiaque de fundo pra gente... Pode ficar aqui, Diego. Isso, ó, pessoal, para tentar mostrar para vocês que nos acompanham. Então esse foi o caiaque que o Diego Schultz utilizou. Como é que foi, Diego? Que hora você saiu de casa e por que você tomou essa iniciativa? Bom, o meu amigo Marcos Martinez, ele entrou em contato comigo dizendo que haviam pessoas ilhadas lá no Jardim São Caetano, num posto de gasolina, né? E um outro amigo meu também, o Denis, ele passou também a foto de um casal de idosos na fundação que também estava com água até o pescoço. Sabendo que eu tenho o caiaque que dá para utilizar em situação de emergência, né? Eu me prontifiquei. O Marcos veio até em casa por volta das 2 horas da manhã. 2 horas da manhã passou. Já as pessoas estavam recebendo muita mensagem, situação desesperadora, muita mensagem. A gente não sabia o que era verdade e o que não era, né? Aí ele falou, pô, vou passar aí, vamos jogar o caiaque no carro e vamos rodar a cidade. Tá. E aí explica pra você colocou o caiaque exatamente assim dentro do carro? Não, foi tipo na correria, né? A gente foi jogando coisa na caçamba, eu peguei a corda que eu vi pela frente. O carro tinha caçamba? Isso, é uma picape, tá? Peguei meu colete salva-vidas. Dá pra ir mostrando, Diego? Vou mostrar aqui, ó, vou virar a câmera do Diego para mostrar quais são os itens que ele utilizou ontem. Saiu 2 horas da manhã aqui do Oswaldo Cruz. Pode mostrar, Diego, o colete, então, por favor? Deixa eu vir desse lado aqui. Isso. O que deu para pegar na correria, né? Normalmente eu vou mais preparado. Então eu peguei essa almofada aqui flutuante, que ela serviria tanto para boia. Então, né? almofada... Alguém, se de repente ele encontrasse 2, 3 pessoas e não desse para colocar no caiaque, rebocar,
Tem a almofada que também serve como assento, para eu ficar elevado da água, também para eu não ficar me molhando naquela água suja, né? Porque ou não, a gente está se arriscando também a pegar alguma doença. O colete, eu peguei o colete maior que eu tinha, apesar de eu saber nadar, eu peguei um colete porque além de eu usar, eu posso passar para uma outra pessoa. Então eu peguei um colete que aguenta 120 quilos. Muito bem, nós recebemos muitos materiais, portanto você pode conferir essa matéria na íntegra em nosso portal tvmaisabc.com.br e no nosso Facebook. Lá também você vai conferir o pronunciamento do prefeito de São Caetano, José Auríquio, tá certo? E ainda em São Caetano, motoristas deixam carros abandonados na Guido Alighieri. O jornalista Leandro Amaral volta com mais uma reportagem nessa cobertura sobre o temporal aqui no ABC. Confira. Olha, aqui para você ver nesse momento a situação dos carros abandonados, né? A pessoa estava aqui na Guido Alighieri, ó, bem no fundo extra, e ó, abandonou o carro, só para você ter uma ideia de como foi aqui a questão da chuva. Muito forte a chuva na cidade de São Caetano do Sul. Aí você está vendo imagens por dentro do carro, ou o que sobrou dele, né? E pelo vidro aqui, vamos dar a volta, você vê até onde a água chegou. Olha a marca aqui até onde a água chegou. A marca, a altura da água em São Caetano do Sul, aqui na Guido Alighieri, bem na entrada no cruzamento com a Goiás. Esse um outro carro na Guido Alighieri, para você ver então as pessoas que tiveram que largar seus carros na Guido Alighieri no cruzamento com a Goiás em São Caetano, e estão desde ontem aguardando a vinda do seguro para retirar os veículos, a marca do que sobrou desses automóveis. O nível de onde chegou a água. E olha só, nesta mesma avenida agora à tarde, uma cratera gigantesca se abriu. Nós temos imagens aí, olha, o trânsito totalmente desviado. Olha o tamanho do buraco, um perigo. Então, para você, morador aqui da região, que precisa passar por ali, evite, porque a situação está extremamente crítica. O prejuízo é incalculável para muita gente que perdeu carro, móveis e outros bens. Mas nada comparado às vidas que se foram, conforme vimos na matéria de abertura da nossa edição de hoje. E ainda em São Caetano, agora sim nós temos o vídeo completo com a mensagem do prefeito de São Caetano aos moradores afetados por essa catástrofe. Vamos conferir. Amigos e amigas, especialmente as famílias atingidas por essa catastrófica enchente das últimas horas. Venho aqui trazer um aviso importante. Você receberá uma visita da prefeitura no sentido de constatação das suas perdas. É importante porque nós estamos produzindo uma série de benefícios. O primeiro deles, as famílias de baixa renda, moradoras da região das enchentes, terão isenção do IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano. Terão isenção das tarifas de água e esgoto. Terão isenção da taxa do lixo. E por último, receberão um auxílio financeiro, um recurso financeiro emergencial para que você possa minimizar as suas perdas materiais. Essa é a administração de São Caetano do Sul tentando mitigar os efeitos dessa grave enchente que São Caetano passou. Muito obrigado e um forte abraço. Então tá aí, são as prefeituras de São Bernardo, de São Caetano, todas as prefeituras aqui da região, tentando de alguma forma ajudar aquelas pessoas que foram atingidas. Então tem mais aí um recado de outro prefeito. Como estamos acompanhando, as chuvas se tornaram o foco das preocupações. Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, aqui na região. Começando por Santo André, máxima de 27 graus e mínima de 20, com mais previsão de chuva. Já São Bernardo e Ribeirão Pires terão máximas de 26 e mínimas de 20 graus. Diadema e São Caetano, máximas de 27 e temperaturas mínimas de 21 graus. As chuvas estão previstas para todas essas regiões, mas não com tanta intensidade como desta madrugada. De qualquer forma, mantenham a atenção e evitem locais de risco. O lixo nas ruas é um dos fatores que provocam os alagamentos. E para prevenir essas ocorrências, teve início nesta segunda-feira, dia 11 de março, o calendário 2019 do programa Cara Limpa em Diadema.
Nele, equipes da Secretaria de Serviços e Obras percorrem todos os bairros para recolher entulhos e bagulhos colocados irregularmente nas ruas, como móveis, eletrônicos e sobras de construções e reformas. A população também pode colocar esses itens para fora de casa, próximo ao dia e horário em que o caminhão da coleta irá passar. Para que os moradores possam se programar, a administração elaborou um calendário de ações para os próximos meses e dividiu o município em 12 grandes regiões e a Centro-Norte é a primeira a ser beneficiada. De 11 a 22 de março, o Cara Limpa passará em mais de 100 ruas divididas em 10 setores. De 25 de março a 8 de abril será a vez da região Centro-Sul. Entre 10 e 25 de abril, as vias do Conceição receberão o programa. O calendário segue até o dia 4 de outubro, com os bairros Serraria, Inamar, Eldorado, Casa Grande, Vila Nogueira, Piraporinha, Canhema e Tabuão, ali próximo do Campanário. Aproximadamente uma semana antes do programa passar, os moradores de cada bairro receberão um calendário com o dia em que determinada a rua será contemplada. A orientação é para que os moradores deixem os materiais nas calçadas das casas às 8 horas do dia estipulado no calendário. Cada residência pode descartar até 40 sacos de entulho. Além do programa Cara Limpa, quem precisa dar um destino final para os entulhos e bagulhos pode optar pela contratação de uma caçamba ou, quando o volume for menor que 1 metro cúbico, recorrer a um dos 10 ecopontos da cidade. De acordo com a Lei Municipal 2336 de 2004, quem despeja regularmente lixo em vias públicas pode ser multado em R$ 3.880. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 770 5559 ou 4059-9906. Para conferir quando e onde o programa Cara Limpa vai passar, basta acessar o site www.diadema.sp.gov.br/Cara Limpa. Lá é possível ter informação sobre o programa, cronograma dos bairros, balanço das ações, além de visualizar fotos do trabalho ali realizados. E é importante ressaltar que lixo na rua nessa época de chuva colabora demais para as enchentes. Então, fique atento. Agora vamos destacar outros fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta segunda-feira, hora do nosso giro de notícias. Vamos às manchetes. No mês da mulher, São Bernardo intensifica atendimento nas unidades de saúde. Todas as 34 UBSs irão ofertar exames preventivos de câncer de mama e colo de útero, sem necessidade de agendamento prévio. Prefeito Orlando Morando homenageou mulheres no HMU. Santo André recebe 7 novos veículos de transporte de pacientes e a previsão é de que até o final do ano toda a frota seja renovada dentro da modernização promovida pelo Quali Saúde. Ribeirão Pires promove Programa Municipal de Educação Patrimonial e Prefeitura abre inscrições para escolas participarem de atividades de valorização do patrimônio histórico. Temos ainda Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, oferece 19 vagas de emprego. São 12 oportunidades para candidatos com ensino médio completo. As empresas contratantes ficam em Mauá, Santo André e também em São Paulo. Polícia Militar de Diadema implanta programa Vizinhança Solidária no bairro Promissão. Moradores compraram câmeras de monitoramento e criaram um grupo de mensagem instantânea. Agora os moradores estão unidos contra a criminalidade. E, para finalizar, Taekwondo de São Caetano brilha na seletiva para Olimpíadas. A modalidade inicia a temporada de 2019 da mesma forma como terminou 2018, vencendo, e conquistou 8 vagas para o Brasil na seletiva da República Dominicana. Você pode conferir mais notícias em nosso portal
tvmaisabc.com.br ou também nosso Facebook TV Mais ABC, e lá você acessa e confere todas elas. E com essas informações iniciais, nós fechamos então o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência você confere a nossa sala de entrevistas. O Dr. Antônio Carlos Gogoni, que já está aqui em nossos estúdios, vem para esclarecer dúvidas sobre a medida provisória 873 que proíbe a cobrança na folha de pagamento da contribuição sindical. Se você quiser ficar um pouco mais informado sobre tudo o que está acontecendo por conta das chuvas, acesse o nosso site. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o J+, e agora vamos falar sobre a medida provisória 873/19, em vigor desde 1º de março. O teor da medida, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Economia Paulo Guedes, trata da proibição do desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, entre outros pontos. Vamos entender resumidamente um pouco mais o tema na matéria a seguir. Confira. Antes da medida provisória, a contribuição era descontada diretamente da folha salarial no mês de março de cada ano. Agora, a MP determina que a contribuição sindical será paga por meio de boleto bancário, após autorização expressa, individual e por escrito do trabalhador. O boleto bancário será enviado obrigatoriamente à residência do empregado ou, na impossibilidade de recebimento, para a sede da empresa. Caso o trabalhador não tenha autorizado o desconto, o envio do boleto fica proibido. Por fim, a mudança na forma de cobrança da contribuição sindical também afeta os servidores públicos federais, já que a MP revoga dispositivo do Estatuto do Servidor Público, que autoriza o desconto em folha para o sindicato. E para discutir e entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos então à nossa famosa sala de entrevistas. Toda segunda-feira quem ocupa a cadeira cativa é o nosso querido advogado, colega, parceiro, Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa noite e bem-vindo mais uma vez, Gogoni. Boa noite. Um pouco entristecido, pois é, em razão dessas fortes chuvas que vêm ocorrendo não só aqui no Grande ABC, mas como em São Paulo, onde milhares de pessoas estão desabrigadas ou até familiares que morreram. Então eu quero registrar aqui os meus sentimentos para as pessoas que eventualmente perderam seus entes queridos e me solidarizar com as pessoas que estão sofrendo nessa situação toda. E verifico que todos os prefeitos estão, de uma forma muito presente, tentando solucionar a situação que se afigurou, e vamos torcer para que dê tudo certo. Se Deus quiser, todos serão muito bem atendidos, porque os governantes estão trabalhando bastante para atender essas pessoas. Eu tenho percebido aqui que os nossos governantes aqui do ABC estão se empenhando bastante e mostrando que são bons gestores. Sim. E isso nos deixa muito, muito contentes, entendeu? Em razão de corresponderem na medida do possível para minorar, entendeu, o sofrimento deles. dessas pessoas. Infelizmente é um assunto que a gente está tratando, mas a gente tem que continuar com as outras coisas que acontecem aqui. Mas, só para encerrar esse assunto, conscientizar a população com relação ao lixo. Pois é. Porque não é só esse problema do lixo, né? Mas as pessoas se conscientizarem, se educarem, que não adianta colocar sofá, jogar no rio, garrafa PET. É uma coisa simples, que as prefeituras têm aquela coleta reciclada. Sim, falamos há pouco aqui agora sobre Diadema. Eu acho que um pouco de boa vontade, não esperar só que o governante façam as coisas, né? Tem uma célebre frase do presidente Kennedy, que ele diz: o que vocês farão pelo Estado? Exatamente. O que vocês farão pela América? Porque eu farei minha parte. Eu tenho certeza que todos os nossos governantes municipais estão imbuídos dessa boa vontade, claro, no sentido de
resolver a situação. Mas precisa colaboração também. Colaboração. Precisa colaboração. O mínimo que seja. O prefeito Orlando Morando, em várias coletivas que deu hoje, ressaltava muito esse assunto. É preciso que a população tenha consciência e não jogue lixo nas ruas, porque isso vai ocasionar lá na frente um problema. Uma tristeza muito grande. Muito grande. Fica aqui os nossos sentimentos, então. Bom, Gogoni, medida provisória 873/19, assinada pelo presidente e pelo ministro, em vigor desde o dia 1º, proíbe, então, o famoso desconto na folha de pagamento da contribuição sindical. A gente percebeu que alguns sindicatos acabaram tentando se unir agora pela questão da saída da Ford e tudo mais, tentando ganhar força, mas é um texto longo que deixa uma série de normativas, coisas que ainda vão ser julgadas. Sua opinião sobre isso, Gogoni, pela quantidade de sindicatos que nós temos, não? Pois é. Foi bom você tocar no tema saída da Ford, porque a despeito de ser uma grande empresa, de abrigar vários trabalhadores, eu assisti outro dia, presenciei um dos canais abertos, gerações e gerações de famílias trabalhando na empresa. Sim. E mesmo assim, vou fazer meia-culpa, não é o meu caso, mas tem colegas meus, advogados, inescrupulosos, entendeu? Que procuram pelo em ovo para poder processar uma empresa. Isso aí depende do caráter de cada um, da visão de cada um. Lógico, como existem bons médicos, existem maus médicos. Então, eu não estou falando mal da minha classe, eu estou fazendo uma constatação. E isso fez com que a Ford Mundial tomasse não só esse motivo, né, o motivo de produção, uma série de coisas. Agora, especificamente no tema, isso já era uma coisa previsível. Era uma promessa de campanha que ninguém pode alegar agora que não sabia que isso iria existir, entendeu? Que iria acontecer. E eu acho muito louvável, porque o que existe de sindicato picareta é uma coisa. Tem sindicatos sérios, lógico, e tem sindicatos que não são sérios. Sim. E você não pode obrigar ninguém, isso é inconstitucional, que se cobre alguma taxa, alguma contribuição, sem que essa pessoa autorize. Claro. Então, o presidente, nada mais, e a sua equipe, nada mais, nada menos, está fazendo cumprir a Constituição. Está fazendo cumprir a Constituição. E nesse aspecto, agiu bem o governo, e eu acredito que esse governo dará certo, porque são 90 dias de governo. É muito pouco ainda. É pouco. Muito pouco. Então, tudo que o presidente fala, acabam por denegrir, por falar o contrário. É uma esquerda raivosa que está aí, que a gente não pode dar muito ouvido. Gogoni, hoje a gente acabou utilizando o nosso tempo para fazer essa cobertura especial sobre os estragos da chuva aqui na região. E, infelizmente, o nosso tempo ficou muito curto aqui na entrevista, mas a gente vai voltar a falar, até porque essa medida provisória ainda está passando por uma série de aprovações e a gente vai ter ainda muita coisa para tocar nesse assunto. Eu acho que o foco realmente foi tudo que aconteceu aqui no ABC. E a gente vai voltar a falar. De qualquer forma, se você, amigo de casa, tiver alguma dúvida ainda sobre essa questão da medida provisória, pode mandar um e-mail, entrar em contato com o Gogoni, que ele terá, sim, toda a disposição para responder. Gogoni, o e-mail... drgogoni@gmail.com. Por telefone? 4438-2210 ou o celular e WhatsApp 99735-6185. Recebemos em nossa sala de entrevista o Dr. Antônio Carlos Gogoni, mais uma vez, toda segunda-feira aqui com a sua cadeira cativa, falando não só sobre esses assuntos relevantes da parte jurídica, mas também dando seu comentário sobre tudo o que aconteceu aqui na região. Obrigado, Gogoni. Não seja por isso, estaremos juntos na semana que vem. Será uma semana difícil, mas vamos tentar que ela seja boa. E renovando o meu pleito no sentido de que tudo corra bem e que essas famílias encontrem um caminho através dos nossos governantes municipais para reduzirem o impacto dessa situação toda. Tá certo. Obrigado. Até segunda-feira. Obrigado, Gogoni. E com todas essas notícias, o J mais ABC dessa segunda-feira, 11 de março, fica por aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história, um capítulo triste nessa semana. Se você quiser rever a edição de hoje, confira as reprises nos seguintes horários. A primeira, 00:30 e a segunda, 6:30 da manhã, já da terça-feira. Mais notícias sobre o Brasil, o mundo e principalmente daqui da região do ABC,
você confere em nosso site, que é tvmaisabc.com.br. Curta também a nossa página no Facebook, TV Mais ABC. Tenham todos, na medida do possível, um ótimo final de noite e também uma ótima semana. Vamos tentar passar por cima desses problemas. Próxima edição do J Mais ABC, amanhã, terça-feira, às 18h em ponto, com a apresentação do grande Darcio Arruda. Boa noite e obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a nossa programação. Agora às 7 horas, você acompanha o Esporte Mais e às 8 da noite, Futebol Mais Debate. Apresentação do Luiz Henrique Gurian e comentários do Carlos Carreiras com todas as informações da jornada esportiva do final de semana. Tchau, pessoal. Boa noite.